Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, hoje na nossa aula nós iremos trabalhar o módulo 21, tá? Falar sobre a agricultura e a questão da estrutura fundiária no Brasil, como ela ocorre. Então nós vamos falar da distribuição das terras no Brasil, né? A questão histórica, né? Porque o Brasil, de certa forma, ele tem essa ligação, né? Porque nós temos uma concentração muito grande, né, de terras em mão de poucas pessoas, então vou falar um pouquinho sobre isso. A importância, né, dos pequenos proprietários que está dentro da agricultura familiar, falar sobre a questão da reforma agrária, que isso já vem sendo, né, uma luta do governo e das pessoas há muito tempo, essa melhor distribuição das terras, e como que funciona, né, esses sistemas agrários no Brasil, a exploração da terra, como que ela é feita, tá bom? Vamos lá, pessoal, começar então? Então, eu vou colocar aqui, ó, o primeiro tópico sobre esse assunto, tá? Então, coloca aí, ó, distribuição das terras no Brasil. Tem como, né, começar a falar desse assunto sem antes citar essa questão. Então, ó, a distribuição das terras no Brasil, então ele tem um fator, como eu falei para vocês, um fator histórico, tá, pessoal? Ele está ligado a essa questão histórica, desde as capitanias hereditárias, né, a divisão das terras em Seis Marias também, e tudo isso aumentou cada vez mais essa concentração de terras, né, porque é muito mal distribuído, como eu falei para vocês no Brasil, porque antes, né, essa questão, por exemplo, das capitanias hereditárias, essa doação dessas terras, isso era passado de pai para filho. Então, muitas terras na mão de poucas pessoas. Então, isso acabou sendo um fator muito ruim para o Brasil ao longo do tempo, né? E a gente vê tudo isso hoje. Por isso que existe essa tal dessa reforma agrária, como eu falei para vocês, que a gente vai falar já já, tá? Então, ó, a distribuição das terras no Brasil, puxa uma flecha aí, ó. Está ligado? Está ligado a uma questão histórica, tá? Ó, está ligado a uma questão histórica. Por quê? Porque isso tem a ver, pessoal, vou até colocar aqui uma questão histórica. Por quê? Porque as terras foram mal distribuídas, né? Isso tem a ver com as capitanias hereditárias, ó. As capitanias hereditárias e as sesmarias, tá? Então, perceba que isso já vem, as terras já vêm sendo mal distribuídas desde aquela época, tá? O Brasil ele é muito importante nessa questão agrícola porque ele já é fornecedor, né, desses recursos aí para os países mais ricos, para as metrópoles há muito tempo. Então, o uso da terra, a distribuição dela já é altamente concentrada, vamos dizer assim, desde a época colonial, né? Desde a época colonial. Tudo bem? Eu vou até colocar aqui para vocês, ó, ó. A estrutura fundiária, ó, ó. A estrutura fundiária no Brasil. A estrutura fundiária no Brasil, ela é o quê? Ela é altamente, ó, altamente concentrada. Altamente concentrada é o que eu falei para vocês, né? Isso é um fator histórico. Porque, ó, até puxou uma flecha aqui, ó, que ela é má, as terras são mal distribuídas, né? Então é má distribuída, má distribuição de terras. Ó, existe uma má distribuição dessas terras e isso implica sérios problemas, né? Sérios problemas a gente veio acarretando ao longo do tempo. Então, ó, vou até colocar aqui, ó, que essa estrutura fundiária, que é altamente concentrada, né, mal distribuída, ela tem algumas implicações, ó. Vou puxar uma flecha aqui, ó. Implicações. O que isso promoveu, né? Essa concentração de terra, essa concentração fundiária. Ó, ela promoveu fortemente o êxodo rural,
Por que o êxodo rural? Porque de tudo isso, os agricultores, de certa forma, eles acabaram sendo expulsos, né? E quando a gente pensa atualmente, a máquina substituiu o trabalho do homem, as pessoas têm essa grande concentração de terra, expulsou essas pessoas do campo e houve, né, esse grande êxodo rural. Então, ó, eles foram expulsos e também atualmente teve a questão das máquinas, né? Ó. Tá? Teve a questão das máquinas também. Outra coisa, né? Uma outra implicação dessa estrutura fundiária totalmente concentrada são os baixos salários pagos, né? Esses trabalhadores do campo, tá? Baixos salários no campo, ok? E não pode deixar de falar a questão das condições precárias de trabalho deles ali, de certa forma, tá? Ó, as condições precárias de trabalho. Por quê? Porque isso implica principalmente nos baixos salários, né? Então, de certa forma, esses donos das terras acabam explorando essa mão de obra do campo e principalmente aquele trabalhador raiz, né? Aquele trabalhador rural que não quer, de certa forma, sair né? da terra, e eles acabam tendo condições precárias de trabalho dentro do campo, tá? E essa estrutura fundiária concentrada, você tem um preço muito alto dos alimentos. Por quê? Porque como tem todo esse maquinário hoje no campo, né, na questão agrícola, sementes selecionadas, fertilizantes para cultivar, boa parte dos alimentos acaba sendo exportado, né? E há, de certa forma, uma implicação porque acaba tendo um aumento do preço dos alimentos, tá? Eu vou colocar aqui, ó, porque, a gente produz tanto, mas o preço é alto, né? Ó, vou colocar assim, ó, aumento. Em vez de colocar do preço, eu vou colocar o cifrão aqui, tá? Para vocês entenderem, ó. Aumento do preço dos alimentos. Tá bom? Aumento do preço dos alimentos ali. Por conta desses grandes latifúndios, ó. Por conta desses grandes latifúndios, tá? De certa forma, acaba sendo prejudicado ali, certo? Então, esses grandes latifúndios, de certa forma, pessoal, eles colocam o preço ali dos alimentos lá em cima e acabam exportando grande quantidade, né, de produtos agrícolas produzidos aqui. Então, ó, vou até colocar aqui, ó, que todo esse aumento, esse preço dos alimentos, esses grandes latifúndios, tem a ver com o quê? Com a exportação. Os alimentos sendo produzidos para ser exportados, né? E isso acaba acarretando nesse valor que vem aumentando, né, dos preços para nós, certo? E quando nós falamos disso, não podemos esquecer que boa parte dos alimentos que nós consumimos vem dos pequenos proprietários de terra, né? Dos chamados minifúndios, né? Agricultura familiar. Eu até peguei um dado que mais ou menos 70% de todo alimento que nós consumimos vem desses pequenos proprietários. Eu vou colocar aqui, ó, pequenos proprietários. Grifa aí, por favor, tal. Os pequenos proprietários, que nada mais é que aquela agricultura, ó, familiar, né? Agricultura familiar. Eles são responsáveis, a agricultura familiar, ó, por 70% de todo o alimento consumido no país. Então, 70% dos alimentos que nós consumimos vem da agricultura familiar, tá? Desses pequenos produtores que eles acabam vendendo, né, no mercado interno, diferente dos grandes latifúndios que acabam levando essa boa parte desses
cultivos, né, desses alimentos para fora, tá? Para exportação, visando principalmente o lucro, né? Que tem a ver com tudo isso, ó, tá? O lucro que tem a ver de forma direta com essa questão dos grandes latifúndios. E uma coisa importante, eu até peguei aqui para vocês, vou colocar, que olha só, os terrenos com mais de 1.000 hectares, que são esses grandes latifúndios que nós acabamos de citar aqui, eles têm mais ou menos 1% do total de propriedades no Brasil, mas eles ocupam mais ou menos 45 a 47% das terras. Então, olha só, 1% de propriedades são de latifúndios e eles ocupam no Brasil quase a metade das terras. Tem noção? Já os pequenos produtores, né, como eu falei para vocês, que é geralmente de cerca de 10 hectares ali, né, que são conhecidos como minifúndios, eles têm mais ou menos um total de mais ou menos 50%, né, dessas propriedades e eles ocupam apenas 2 a 3% das terras no Brasil. Então, olha como que é desigual essa questão, né, da distribuição de terra. Tudo bem? Vou até colocar esse dado aqui, ó, porque isso o vestibular gosta de trazer principalmente em gráficos, tá, pessoal? Ó, vou colocar aqui, ó, terrenos com mais de 1.000 hectares, que são conhecidos como os grandes latifúndios. Ó, deixa eu grifar aqui para vocês, ó. Com mais de 1.000 hectares são os latifúndios. Eles detêm 1% do total de propriedades. Porém, todavia, no entanto, olha o problema aqui, ó. Eles ocupam 47,5, mais ou menos, tá, pessoal? 47,5% das terras no Brasil. É quase a metade das terras são ocupadas por esses grandes latifúndios, tá bom? Já os minifúndios, né, que nós falamos, são terrenos até 10 hectares, ó, vou colocar aqui, ó, os terrenos com até 10 hectares, que são conhecidos como os minifúndios, ó, esses terrenos com até 10 hectares, os minifúndios, eles têm mais ou menos aí, ó, uma base, tá? De mais ou menos 50,2% do total de propriedades. Porém, eles ocupam, ó, 50%. Porém, eles ocupam mais ou menos 2,3% das terras. Olha o motivo da luta dessas pessoas por terras, né? É muito mal concentrada, mal distribuída. É altamente concentrada na mão de poucas pessoas, né? Muitas terras para poucas pessoas, são os grandes latifúndios, e pouca terra para tanto, né, de propriedades conhecidas como minifúndios. Lembrando, hein? Eles são responsáveis principalmente pelo abastecimento de boa parte dos alimentos do nosso país, tá? Vamos lá continuar esse assunto aí. Bom, vou colocar aqui, ó, como uma observação, ó, olha só, que a expulsão, né, desse pequeno agricultor do campo, ele fez surgir aí os movimentos dos trabalhadores sem terras, tá? Que lutam por essa distribuição das terras, né? Eles lutam pela reforma agrária, tá bom? Eu vou colocar aqui para vocês, ó, a expulsão do pequeno agricultor do campo fez surgir os chamados sem terra, tá?
sem terra, que nada mais é que o grupo MST, tá bom? Que nada mais é que o grupo MST. E além disso, pessoal, com essa grande concentração de terra em mão de poucas pessoas, além do sem terra, surgiram também os grileiros, tá? Então, os chamados sem terras e os grileiros. Pessoal, os grileiros, eles acabam falsificando documentos de terras, né? Para tentar tomar posse deles. Os grileiros, por que são chamados de grileiros? Porque para eles falsificarem os documentos, eles pegam, por exemplo, uma folha, escreve lá, né, como se fosse feito em cartório, né, o documento que fala da posse da terra, e para ele mostrar que aquela terra é dele há muito tempo, que aquele documento é antigo, eles pegam essa folha, coloca dentro de gavetas com grilos. O grilo, ele solta uma enzima que acaba amarelando as folhas, né, deixando ela com aspecto de antigo, por isso o nome grileiros, tá bom? Não sei se vocês sabiam disso, mas é assim que funciona. Então, pessoal, eles lutam principalmente o MST, pela reforma agrária, né? Que vem sendo discutida aí desde o fim da Segunda Guerra Mundial, por volta dos anos 60 ali, onde eles acabaram criando o INCRA, né? Não sei se vocês já ouviram falar do INCRA, né? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. E ele foi muito importante porque ele começou a cadastrar as terras no Brasil e tentar distribuir elas de forma igualitária. Tá? Então a reforma agrária não é uma questão nova, não. Ela já vem sendo discutida há muito tempo. Eu vou até colocar aqui, como um tópico, tá? Reforma agrária. Anota isso, por favor, tá? Que é importante, Ela vem sendo, a reforma agrária, ela vem sendo discutida desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Tá bom? Desde a Segunda Guerra Mundial. E um tópico importante, que nos anos 60, como eu falei para vocês, nos anos 60, houve a criação, e isso foi muito bom para os donos de terra, para os pequenos agricultores, né? Então, nos anos 60, houve a criação do INCRA. Do INCRA. Não sei se vocês já ouviram falar do INCRA. Vou colocar aqui o nome para vocês. O INCRA, né? É o Instituto Nacional de Colonização. Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Reforma agrária. Então eles buscam, né, tentar dividir certo, né, essas terras. E eles fizeram, né, o cadastramento das terras no Brasil, tá? Para tentar ver onde tem, onde não tem posse e tentar, de certa forma, distribuir de forma igualitária essas terras, tá? Com tudo isso, houve também novos avanços, tá? Dentro dessa questão da reforma agrária. Por quê? Porque ela passou a ser inscrita dentro da Constituição Federal, tá? Olha que interessante. Em 1988, o ano que eu nasci, eles escreveram a tal da reforma agrária na Constituição Federal. Por quê? O que ele constou ali? Que são, tipo assim, passíveis, né, vamos dizer assim, de apropriação, as terras improdutivas. Então, toda terra que é considerada improdutiva, né, você pode ser desapropriada, essa propriedade pode ser desapropriada e, de certa forma, ser levado para as pessoas que querem a posse da terra para cultivar os alimentos, né, porque é isso que busca o MST. Eles invadem terras que eles alegam que são terras improdutivas. E essa terra parada, ela pode gerar renda para as famílias, né? Que buscam ali o plantio, essas famílias que foram expulsas do campo,
tá? Eu vou colocar isso porque eu acho muito importante, ó. Então, isso ocorreu nos anos 60, né, quando nós falamos em reforma agrária. E outro dado importante, ó, que em 1988, ó, anota isso por favor, é importante, ó. A questão agrária tá caindo muito em vestibular, tá, ó. A reforma agrária, ó, a reforma agrária foi inscrita, ela foi inscrita na Constituição Federal. Virou lei isso aqui. Olha que importante. Então, o que está escrito nessa lei? Olha só, vou colocar aqui, ó. O que está constando nessa lei, ó? Que são passíveis de desapropriação terras improdutivas. Tá? Então, terras improdutivas, elas são passíveis à desapropriação. E o MST vem com tudo para cima desses caras. Tá? Se a terra tá parada lá, os caras acabam invadindo. É ruim, né? Porque tem o dono ali da terra, mas eles alegam que a terra está improdutiva, que pode ser utilizada para plantar, para gerar renda, né, das famílias no Brasil, que foram expulsas dessas terras, tá? Bom, como que funciona o sistema agrário no Brasil, pessoal? Mudando um pouco de assunto, né? Nós temos o sistema intensivo, extensivo e a questão dos plantations, tá? Eu só vou colocar aqui para vocês, para ficar claro, tá? Essa questão, porque a apostila lá atrás, ó, eu vou colocar até um tópico aqui dela, ó, sistemas agrários do Brasil. Ó, sistemas agrários do Brasil. Tem praticamente 3 tipos. Eu vou colocar 2 aqui, pessoal, porque eu preciso abrir mais um tópico aqui, tá? Nós temos então o sistema extensivo, ó. O sistema extensivo é aquele que é familiar, né? Mão de obra familiar, com técnicas rudimentares, ó. Ele é rudimentar, tá? É voltado para subsistência, ó. Para subsistência, grandes terras, né? Que eles acabam ocupando ali. Então, nós temos esse sistema extensivo e o sistema intensivo. Sempre que falar em sistema intensivo, pessoal, é aquele mecanizado, é aquele que usa tecnologia, tá? Muitos capitais, insumos, e é voltado principalmente para exportação, né? Tá? Tem as monoculturas, aqui no extensivo tem as policulturas. Então, eu coloco aqui, ó, o sistema intensivo, ele é mecanizado, ó. Mecanizado, tem insumos, ele é voltado para exportação, ó. Tá bom? E tem muito investimento de capital no intensivo, né? No sistema intensivo de produzir, enfim. E por último, as plantations, né? Que é outro sistema agrário que é desde o período colonial, com grandes propriedades. Coloquem aí, por favor, tá, pessoal? Eu não vou colocar aqui por conta do espaço. Pode colocar aí, ó, o sistema de plantations, tá? Que ele é desde o período colonial, com a apropriação de grandes propriedades, né? Com o cultivo de cana-de-açúcar, por exemplo. Um exemplo foi o cultivo da cana-de-açúcar, tá? E como que funciona a exploração de terra no Brasil? Que é o último tópico aqui, ó. Ó. A exploração da terra. Ó. Como que é essa exploração da terra no Brasil? Nós temos uma exploração chamada de exploração. Ó, vou colocar um tópico aqui, tá? Ó. Nós temos a exploração direta. O que é a exploração direta, pessoal? É a exploração da terra pelo próprio proprietário, tá? O próprio proprietário vai lá, explora e cultiva a terra, tá? Então é chamado de exploração direta da terra, ó. Então ela é feita pelo próprio proprietário.
ficou pequeno, né? Mas tá bom. Pelo próprio proprietário explorado da terra, é chamada de exploração direta. E nós temos a exploração indireta da terra, ó. Indireta. Como que é a exploração indireta da terra? É quando o dono da terra, ele arrenda essa terra, né? Ele arrenda a terra. Então a pessoa vai lá, utiliza a terra e paga, né? É como se fosse um aluguel da terra para o dono. Então é uma exploração indireta. O dono aluga, ele arrenda essa terra, é chamado arrendatário. E também tem uma outra exploração indireta, ela também tem um outro sistema que é o sistema de parceiro, né? Nós falamos, sistema de parceria. Como que é o sistema de parceria, de parceiros? Você arrenda a terra para essa pessoa e uma parte da produção ela é paga, né, esse aluguel para os proprietários. Então, paga essa terra com uma parte da produção que é gerada dentro dessa terra do cara ali, tá? Mas a terra não é do cara, não é do cara que produz, é do dono dele que arrenda essa terra, tá? Então, ó, exploração indireta. Então, nós temos o arrendatário, o que aluga a terra e paga por ela, e os parceiros. Vou colocar aqui, ó, não sei se vai dar, mas ó, para vocês terem noção, ó, o parceiro ele paga com parte da produção, tá? Ele paga o dono da terra com parte da produção. Isso aí é uma exploração chamada exploração indireta. Pessoal, ficou apertado, mas espero que vocês tenham entendido, tá? E a gente se encontra depois na próxima aula. Vamos que vamos. Abraço, galera. Até mais.